Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 1. Vamos ler do versículo 3 ao 14. Diz assim: Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Versículo 6. Para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis a si no amado. Então o apóstolo Paulo aos Efésios aqui fala de um amor do qual Deus nos abençoou com bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Através de Cristo nós somos abençoados nas regiões celestiais. Como que nós somos abençoados nas regiões celestiais, Elton, se nós vivemos no plano terreno? Sendo protegidos de todo o mal que rege, que vivem nas regiões celestiais. Qual o apóstolo Paulo também aqui em Efésios capítulo 6 fala sobre as armaduras espirituais, fala contra quem são as nossas lutas. Não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Então nós somos abençoados, protegidos nas regiões celestiais por Cristo Jesus. E ele fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo e que nós devemos ser santos, sem culpa, diante dele em amor. Temos que viver diante de Jesus Cristo, no nosso mundo aqui, em amor, sem culpa, porque sabendo que ele nos justificou de todo pecado, ele nos purificou de todo pecado, ele pagou o preço de todo pecado. O inimigo que fica nas regiões celestiais, tentando nos acusar todos os dias que nós somos culpados dos nossos pecados, Jesus Cristo, ele nos justifica e fala, eles estão perdoados porque eu paguei o preço. E ele fala que para nós dar louvor e graça por isso, porque nós somos aceitáveis no amado. Versículo 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue. Nós temos a redenção. Nós fomos reconciliados pelo sangue de Jesus Cristo. E nós temos o perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo 9. E tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência que propusera em si mesmo. Versículo 10. Que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele. Versículo 11. Em que também obtemos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, os que primeiro confiam em Cristo. Versículo 13. Em que também vós confiaste, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então veja bem, o versículo 7 fala que nós temos a redenção, nós somos perdoados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, segundo a riqueza da graça de Jesus Cristo. O que é a graça de Jesus Cristo? É o sacrifício dele, o favor imerecido. Ele fez sem perguntar se nós queríamos ou não. Ele fez sem pensar que nós éramos culpados ou não. Ele simplesmente fez porque ele nos ama. E ele nos reconciliou. Ele nos redimiu. Ele nos deu a redenção pelo sangue dele. Ele nos perdoou nossos pecados. Para que nós vivemos em amor e dando glória e louvor por isso. E nós temos a certeza aqui no versículo 11 que também obtemos a herança
de havermos sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e com o fim de sermos para louvor da sua glória os que primeiro confiam em Cristo. Então, através do Evangelho, nós confiamos em Cristo. Através do Evangelho, nós confiamos que o sacrifício de Jesus Cristo é eficaz em nossa vida. É eficaz também para a nossa redenção na eternidade, para sermos reconciliados com Cristo, com Deus, na região celestial onde Deus habita. Deus habita e Ele quer a nossa presença lá com Ele. Por isso Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para nos purificar de todo pecado. Ele nos comprou e nos selou com o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, nós temos que viver conforme o Espírito Santo quer que nós vivamos. De uma forma que louve e glorifique a Deus com nossas ações, com nossas atitudes. O apóstolo Paulo está encorajando ao povo de Éfeso, na Grécia, para viver de uma forma íntegra, de que leve louvor a Deus, que leve louvor ao nome de Jesus Cristo pelo sacrifício que Ele fez, pela entrega dEle, pela graça dEle, por Ele ter se entregado na cruz pelos nossos pecados, sem questionar, sem perguntar se a gente queria ou não, sem questionar se a gente precisava ou não, sem questionar se nós éramos merecedores ou não. Ele simplesmente se entregou por amor a nós. E que nós viemos viver em ações de graça, gratidão, atitudes de gratidão, demonstrando que nós somos gratos por esse favor que Ele fez, por essa graça que Ele derramou sobre nós, pela redenção que Ele nos fez, que Ele nos concedeu a reconciliação e por Ele ter nos concedido o Espírito Santo, para vivermos em louvor e glória ao Senhor. Que todos nós devemos ter a mente consciente de viver de uma forma grata a Deus. Que nós devemos viver de uma forma que glorifique a Deus e tendo a consciência que nós fomos perdoados dos nossos pecados. Eu fui perdoado dos meus pecados, você foi perdoado dos seus pecados. Nós fomos lavados, remidos e comprados com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos purifica de todo pecado é o sangue de Jesus Cristo. Não precisa mais de fogo, agora é o sangue de Jesus Cristo. A graça veio para nos purificar com o sangue do Cordeiro genuíno, o Cordeiro único, que é Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, que nos reconciliou com o Criador, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo de Deus te conduza a viver em forma de ação de graça, que renda louvor e glória ao louvor. Amém. Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vós. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Amém. Você já é abençoado nas regiões celestiais. Receba essa bênção. Amém.